Olá, seja bem-vindo você, a todos aqueles que têm boa vontade, né? Todos aqueles que têm boa vontade, que Deus nos dê força, ânimo e coragem para a gente vencer todos os desafios, né? O Senhor Jesus disse uma vez, tudo é possível ao que crê. E o apóstolo São Paulo, Romanos 10:17, diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir em função da palavra de Deus, da palavra de Cristo, né? E ele diz, sem crer é impossível agradar a Deus, né? Então quem crê agrada a Deus. E no Salmo 36:4 diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do coração, do teu coração. Então às vezes até sem pedir, Deus vendo o teu coração e você tem fé, você lê a palavra dele, você tem boa vontade, Ele atende. Hoje quero falar um pouco sobre o Evangelho, né? De ontem e hoje, sobre a palavra de Jesus, sobre a parábola do semeador. Jesus contou a parábola do semeador e fala de uma semente, né? Que cai à beira do caminho, vem os corvos e leva a semente embora, né? E depois fala da outra semente que cai na pedra, e a pedra tem pouca terra, né? Aquela terra com humus em cima, com bem adubada até, mas é pouca terra. Então ela cresce um pouquinho a semente, né? Cresce a planta, mas como não tem terra, ela não tem raiz, então bate o sol, ela seca e morre. Depois Jesus fala da semente que cai no meio do mato, no meio dos espinhos. E os espinhos e os matos sufoca e mata aquela semente, né? E não produz nada, né? E por fim Jesus fala da semente que cai na terra boa, né? E uma produz 30 por 1, a outra 40 por 1, a outra 100 por 1, né? E depois, hoje, ele vem falando sobre... os discípulos perguntam, por que o senhor fala em parábolas, né? E Jesus fala assim, eu falo em parábolas, né, para que eles não entendam. Vocês é dado a conhecer o reino dos céus e as coisas a respeito do reino dos céus, né? Mas a eles não. Aí você pensa assim, mas é injusto, né? Inclusive o Senhor Jesus fala assim, aquele que tem será acrescentado, aquele que não tem, até o que acha que tem será tirado, né? Aí eu também sempre pensei isso quando eu lia, era criança ou mais novo, jovem, eu falava assim, mas parece injusto isso, né? A pessoa não tem alguma coisa e Deus vai tirar dele. Eu estava ligando a bens materiais, mas não, são coisas espirituais, a bens espirituais. E por que vai ser tirado? Não porque Deus é mau, Deus quer dar mais, acrescentar cada vez mais, né? A própria palavra de Deus fala, pede e vos será dado, né? Batei e abrir-se-vos-á, pedi e recebereis, buscai e achareis, né? Então Deus quer dar tudo para nós, mas nós temos que nos adequar aos seus mandamentos, às suas leis e praticar, e conhecer a sua palavra e praticar. E para conhecer a sua palavra, nós temos que ter boa vontade, né? Nós temos que ter boa vontade para conhecer, para buscar a sua palavra. Em Oséias 4:6, fala assim, Deus fala, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então nós temos que procurar a palavra de Deus, ler e buscar pessoas que conhecem, que estão com Deus, que fazem oração, que dão testemunho de vida, que podem nos ensinar alguma coisa também, né? Então ele fala, o meu povo perece por falta de conhecimento, né? Em Oséias 6:6 ele fala assim, né? Eu quero mais o amor, né? A misericórdia que o sacrifício, e mais o conhecimento de mim do que os holocaustos, tá vendo? Os holocaustos tinham poder de encobrir pecados naquela época, né? E o sacrifício também tem essa penitência, né? Tem capacidade de nos melhorar a nossa alma, o nosso coração, o nosso ser. Mas mesmo assim Deus fala que o conhecimento dele, o amor primeiro é mais importante que tudo, a misericórdia com a gente, com os outros. E depois o amor a Deus, né? E depois o conhecimento, buscar o conhecimento de Deus. Então nós temos que ter boa vontade, nós não podemos ser passivos, né? Nós temos que buscar esse conhecimento. Então é por isso que vai ser tirado da pessoa, que ela tem má vontade. Então Deus não dá a conhecer. Ele não vai jogar fora. Não dá pérola aos porcos. Se a pessoa não tem vontade, é avacalhada ou relaxada, por que Deus vai fazer? Entendeu? Deus quer pessoas que se esforçam, que tenham boa vontade, que são zelosos, que são caprichosos, que têm disciplina, que se esforçam por melhorar dia a dia. Por isso, a esses Deus dá a conhecer o reino dos céus, os mistérios de Deus, as coisas sobrenaturais. A esses o Espírito Santo revela a palavra de Deus, né? Então é por isso que o Senhor Jesus hoje neste evangelho ele fala sobre isso, né?
que a vós é dado conhecer o reino dos céus. E aí ele explica a parábola das sementes, né? Que a primeira semente cai à beira do caminho e os corvos vêm e comem, porque a pessoa está à beira do caminho, quer dizer, ela não está no caminho, não está na estrada, não está andando correto. O caminho quem é? O Senhor Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Então quem está à beira do caminho está fora desse caminho de Jesus, né? Ele está pescando numa coisa, numa outra e tal, e não quer entrar no caminho. Então a semente cai ali, o que Jesus falou? Aí vem os corvos e comem aquela semente. E que corvos são esses? São os demônios, vem e tira, apaga a palavra de Deus com as distrações do mundo, com as coisas do mundo, com as porcarias do mundo. Então o diabo, o adversário, né? Os demônios, os anjos caídos, os anjos rebelados, vem e atuando no lado mal e retira do coração da pessoa, até aquilo apaga da memória dela aquela palavra que podia converter a pessoa e salvar a pessoa, porque a pessoa está em pecado, a pessoa não se converteu, não muda, né? Depois a semente que cai na pedra ali, onde tem um pouco de terra em cima, mas ela bate o sol, ela seca. É a pessoa que até recebe com alegria a palavra e tal, mas daí vem as distrações, as preocupações, as dificuldades do dia a dia, a pessoa já cai por terra tudo aquilo, ela não bota firmeza, não tem fé, não tem esperança, não tem determinação, e aí já seca aquela semente e morre, não produz mais nada, né? Seca nele. Depois a semente que cai no meio dos espinhos, no meio da erva daninha, do mato, do capim, né? Diz que a erva daninha sufoca, a plantinha até cresce um pouco, a semente brota um pouco, mas a erva daninha, os matos, o capim, vai e mata ela, não deixa ela produzir fruto, né? E eu conheço bem disso, que eu estou aqui na roça, no meio do mato, e a gente planta alguma coisa ali e é difícil, nós temos que limpar todo o mato, porque o mato é forte e ele mata a sementinha, né? Ele mata a semente. Então, e esse que cai no caminho, esse que cai no meio dos espinhos da erva daninha, eu planto, eu sei como é difícil. A gente está limpando lá e se não limpa os feijão da raquítico, as plantas da raquitinha, porque elas são mais fracas que a erva daninha, que o mato, né? Mas se a gente limpa, ela dá bastante fruto, se a gente aduba, né? Então esses espinhos, o que é? É a pessoa que recebe a palavra de Deus, que a semente, eu esqueci de falar no começo, essa semente é a palavra de Deus. As palavras nossas são sementes. Ou são sementes de erva daninha, de espinho, de coisa ruim quando vem do maligno, né? Ou quando vem da nossa carne, do nosso pecado, as nossas palavras são semente ruim, palavrões, blasfêmia, xingamento, ódio, palavras tortas, isso aí são sementes também, mas são sementes malignas, né? Como as ervas daninhas, os espinhos, os venenos que tem, né? E as palavras de Deus muito mais são as sementes primordial, são sementes de saúde, de vida, né? E a palavra de Deus é semente por excelência. E essa semente é a palavra de Deus. E então essa semente que cai no meio do espinho, aí ela cresce um pouco, mas como a pessoa deixa o mato crescer, não cuida, não zela, não presta atenção, se distrai, são as coisas do mundo, as preocupações do dia a dia, o comer, o beber, a pessoa põe acima da palavra de Deus e da vida eterna. E a vida eterna é mais importante, como Jesus falou para Marta, né? Jesus foi na casa de Marta e Maria, eles receberam Jesus lá, e Maria sentou aos pés de Jesus para ouvir o Senhor Jesus falar, aprender com ele, ensinar. E a outra ficou apavorada, querendo cuidar da casa, da comida, de não sei o que. E Jesus, ela veio reclamar com Jesus que a irmã estava sentada, não ajudava ela. Jesus deu uma bronca na Marta, falou: Marta, Marta, tu te preocupas com muitas coisas. Uma bronca não, mas uma advertência, né? Jesus falou: uma só importante. E essa importante é ouvir a palavra de Deus, é salvação, nossa vida eterna, né? Então as pessoas se distraem com muitas coisas, às vezes até com trabalho, aparentemente parece uma coisa boa, o diabo engana a pessoa fala, não, estou fazendo um bem, que não sei o quê. Mas temos que ter tempo, principalmente para as coisas de Deus, espirituais, né? Nós temos que tirar esse tempo, porque isso é mais importante. A nossa vida aqui vai que dure 100 anos, 105 anos, 120 anos, que é o máximo que o ser humano pode atingir, segundo a palavra de Deus. Vai que atinja isso. E daí depois. Mas agora a vida eterna é para sempre, né? Nós somos um espírito, temos uma alma e vivemos num corpo. O nosso corpo físico morre por causa do pecado original do ser humano. O nosso pecado original. Não adianta a gente querer falar que só foi de Adão. É o nosso pecado original. Então nossa carne perece, né? Por causa dos nossos pecados, que ela está cheia de sujeira. Deus vai ressuscitar o nosso corpo glorioso.
mas a nossa alma, ela sai do corpo, ela fica viva, né? Como Jesus falou para o ladrão, ainda hoje estará comigo no paraíso, né? E muitas pessoas, depois que Jesus morreu, apareceu andando viva, ressuscitada em Jerusalém. Então, é a vida eterna que é mais importante. As pessoas se distraem, né? Os espinhos são isso, são as distrações, as preocupações do dia a dia. E por último, Jesus fala daqueles que, a semente que cai em terra boa, né? Terra boa, qual é terra boa? Por que terra boa? É o nosso coração que foi tratado, que foi preparado com atos bons, às vezes até com sofrimento, mas sem se rebelar, sem se revoltar. Com sofrimento a pessoa permanece bondosa, caridosa, não desconta nos outros, procura melhorar dia a dia. Essa é a terra boa, né? A pessoa tem boas obras porque faz o bem, faz a caridade, tem amor, tem caridade, tem piedade dos outros, tem misericórdia dos outros, tem dó dos outros, tem compaixão dos outros, né? Ajuda, cuida de um, cuida de outro. Na doença, não fica reclamando, não fica murmurando, não fica xingando, não tem palavrão. Então essa é a terra boa. A pessoa tem boa vontade, faz o seu servicinho todo dia, tem a disciplina sua, cuida das coisas. Então a terra está boa ali, não tem capim, ele não se envolve muito com distrações mundanas, coisas ruins, sujas. Então essa é a terra boa. Aí produz 30 por 1, 40 por 1, 60, 100 por 1. Amém? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Que a força de Deus esteja em nós.